Olá, alunos de Físico-Química 2, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam gostando da disciplina. Agora a gente vai entrar no próximo capítulo, no segundo capítulo dessa nossa disciplina, que é o capítulo de misturas simples, certo? Mas peraí, professor, como assim mistura simples? Até agora o que a gente estava vendo era um estudo sobre substâncias puras. E a gente viu o diagrama de fases de substâncias puras e entendeu um pouquinho sobre esse diagrama, que é a forma que a fisicoquímica usa para estudar esse tipo de substância. Agora a gente vai deixar a coisa um pouco mais complexa. A gente vai começar a misturar substâncias. E aí eu tenho dois tipos de misturas que podem acontecer: as misturas simples e as misturas um pouco mais complexas. O que diferencia uma da outra? Por exemplo, se eu misturar água e álcool, eu vou ter uma mistura, mas que não vai produzir uma reação química. Já no caso de misturar um ácido com uma base, por exemplo, o ácido clorídrico com hidróxido de sódio, vai acontecer uma reação química. Então, no primeiro caso da água e do álcool, a gente diz que a gente tem uma mistura simples, uma mistura em que não vai acontecer uma reação química. E a gente começa a estudar as misturas simples porque elas são sistemas mais fáceis de se trabalhar dentro da termodinâmica, certo? Então, agora a gente vai começar a ver como é um diagrama de fases de misturas simples e como a gente vai trabalhar as propriedades físico-químicas dessas misturas para que a gente consiga depois chegar no conceito de misturas mais complexas, onde reações químicas vão acontecer. Quando a gente começa a estudar as misturas, então, a gente tem que levar em consideração que tudo passa a ser relativo. Lembra, a gente não tem mais uma substância pura, mas a gente passa a ter um soluto, um solvente. E esse tipo de mudança no olhar do nosso sistema é importante. Lembra quando a gente trabalhava com gases, que a gente começou a trabalhar o conceito de pressão parcial, que era a contribuição que um gás dava à pressão quando eu tinha ele misturado com outros gases dentro do recipiente? Então, a gente vai ter que começar a trabalhar com esse conceito de grandezas parciais. Não só a pressão parcial, mas outras grandezas. Por exemplo, o volume parcial molar. O volume parcial molar, então, é a contribuição que um componente de uma mistura faz no volume total de uma amostra. E aí, então, se vocês derem uma olhada nessa figurinha aqui, a gente vê como é diferente uma coisa para outra. O volume parcial de uma substância varia de solução para solução. Então, se eu adicionar o volume de 1 mol de água num conjunto de outras moléculas de água, essas moléculas de água vão interagir de uma determinada forma, vão ocupar um determinado volume e quando eu coloco 1 mol de água em água, o volume vai aumentar de 18 centímetros cúbicos por mol de água que eu acrescentar no meu volume inicial, certo? Então, o volume parcial molar da água na água é de 18 centímetros por mol, 18 centímetros cúbicos por mol. Já se eu pegar o mesmo 1 mol de água e adicionar agora em etanol, o volume total vai variar de 14 centímetros cúbicos por mol. Então, o volume parcial molar da água, quando adicionada ao etanol, a um grande volume de etanol, vai ser de 14 centímetros cúbicos por mol de água adicionada nessa solução. Então, veja que de um solvente para outro, eu tenho uma variação na propriedade volume parcial molar da água. Então, é sempre com relação a uma solução, certo? Então, partindo desse princípio, a gente tem que entender agora como isso funciona. É óbvio para a gente que já viu
Físico-Química 1, a gente sabe o que está relacionado. A gente sabe que as forças intermoleculares fazem com que o arranjo que essas moléculas vão adquirir, as interações que essas moléculas vão ter, né? Moléculas de água com moléculas de água ou moléculas de água com moléculas de etanol, é que vai fazer com que esse volume parcial molar seja diferente. E é isso que a gente vai dar uma olhadinha. Então, se vocês olharem para esse gráfico aqui do lado, vocês vão ver algumas coisas interessantes. Para começar, a gente tem que olhar esse gráfico com muito cuidado, certo? Vejam que a escala desse lado do gráfico não é a mesma escala desse lado. Então, o que eu tenho, na verdade, são dois gráficos que estão sobrepostos, né, de alguma forma, mas o que eles têm em comum é o eixo X. O eixo Y deles é diferente, tá? Então, vocês simplesmente olhem isso, mas tenham em mente que os eixos Y são diferentes, tá? Então, vamos lá. Aqui, se eu observar a linha da água, numa solução onde eu estou colocando água num volume de etanol, eu vejo que, dependendo da fração molar de etanol que eu estiver trabalhando, o meu volume parcial molar da água varia. Ele tem um máximo aqui, certo? Muito próximo de 0,1, né? De fração molar do etanol em função da água, então eu tenho mais água do que etanol. Vejam, aqui é a fração molar do etanol. Então, mais próximo de 0, mais água eu tenho com relação ao etanol. Mais próximo de 1, mais etanol eu tenho do que água. Então, aqui, quando eu tiver 0,1 de etanol e adicionar 1 mol de água, eu tenho a maior quantidade de volume que a água vai ocupar, né? Quando adicionada nessa mistura. E a partir daqui eu começo a ver que o volume parcial molar da água começa a diminuir à medida que aumenta a fração molar. Isso porque as vizinhanças de cada tipo de molécula vão se alterar à medida que a composição passa de A puro para B puro. Então, à medida que eu tenho mais água do que etanol, a minha vizinhança de moléculas de etanol, né, ao redor da água vai se alterando. Então, eu tenho as ligações de hidrogênio, eu tenho as forças de Van der Waals, todas agindo de forma diferente, com intensidades diferentes. A mesma coisa acontece com o etanol. Quanto menos etanol eu coloco, né? Quanto menos etanol eu tenho na mistura etanol-água e eu vou adicionando etanol, veja que quanto mais água eu tenho, né? Aqui próximo de 0,1 também, é o menor volume que eu adicionando etanol nessa mistura, eu vou ter, né, como volume parcial molar do etanol. À medida que a fração molar do etanol vai aumentando, o volume parcial molar que 1 mol de etanol colocado nessa mistura vai ocupar, passa a ser cada vez maior, até chegar ao máximo. Isso por quê? Porque eu tenho, de novo, as forças intermoleculares agindo nesse estado líquido, certo? Se vocês observarem, então, essa equação aqui eu tenho o que a gente chama de definição formal do volume parcial molar, que a gente vai chamar de VJ. J porque eu estou falando de uma substância qualquer dentro do volume total da minha solução, certo? Então, o que eu tenho aqui é que o volume parcial molar de J é a derivada parcial do volume da solução em função da derivada parcial do número de mols da minha substância, certo? Isso quando eu tiver pressão, temperatura e número de mols de todas as outras substâncias presentes constantes. Então, lembra, de novo, eu tenho um gráfico que tem vários eixos, então é um gráfico multidimensional,
e eu estou trabalhando só com volume e número de mols de uma das minhas substâncias presentes no meu sistema. O resto todo eu estou chamando de constante. Lembram disso lá de Físico-Química 1? Pois é, continua igualzinho. E aí, então, se eu olhar para esse gráfico de volume em função do número de mols de A, eu vejo que o volume parcial molar é o coeficiente angular dessa curva, certo? Quando a pressão, a temperatura e o número de mols dos outros componentes são constantes. E vejam que eu posso ter um volume parcial molar com ângulo, né, positivo ou negativo. Isso depende de como vai ser a interação da minha substância A dentro daquela solução com as suas forças intermoleculares agindo sobre o meu componente. Quando eu tenho, então, a composição de uma mistura variando com a adição, né, de N moles de A e N moles de B, eu tenho que a variação do número de mols é dada por dNA e dNB, certo? O volume total da minha mistura, então, vai se alterar. Por quê? Porque eu estou alterando o número de mols de A e o número de mols de B. O volume total, então, da minha mistura vai ser alterado levando em consideração, por exemplo, a variação do número de mols de B. Então, variação do número de mols de B vai ser igual a volume de A, variação do número de mols de A, mais volume de B, variação do número de mols de B. Uma vez, então, que sejam conhecidos esses volumes parciais, certo? VA e VB, eu consigo, naquela composição, naquela temperatura, calcular o volume total da minha mistura, que vai ser dado, então, por V igual a volume parcial de A, número de mols de A, mais volume parcial de B, número de mols de B acrescentado, certo? Outra propriedade que a gente também já aprendeu a olhar quando a gente trabalha com substâncias simples é o potencial químico. E dentro de uma mistura, ele não vai ser diferente do volume. A gente também vai trabalhar com ele como potencial químico molar, né? Parcial molar. E aí a gente tem que, para uma substância, dentro de uma mistura, o potencial químico vai se definir como energia livre de Gibbs parcial molar, exatamente como a gente fez com o volume. Então, μJ, potencial químico da minha substância dentro da mistura, é a derivada parcial da energia livre de Gibbs em função do número de mols daquela substância. De novo, quando pressão, temperatura e número de mols total da minha mistura forem constantes, certo? O potencial químico, então, como a gente já viu anteriormente, é o coeficiente angular da curva da energia livre de Gibbs pelo número de mols agora do componente J que a gente está estudando, né? Então, a energia livre de Gibbs total de uma mistura passa a ser trabalhada exatamente como a gente fez com o volume, né? Energia livre de Gibbs é igual a potencial químico da minha substância A, número de mols de A, mais potencial químico de B, número de mols de B. Exatamente como a gente fez lá com a parte de volume parcial. A energia livre de Gibbs, então, depende da composição, da pressão e da temperatura do meu sistema. Isso a gente viu lá atrás. E a gente chega nessa equação aqui, lá em Físico-Química 1. Lembra? A variação da energia livre de Gibbs é igual a volume, variação da pressão, menos a entropia, vezes a variação da temperatura. Se eu abrir essa equação aqui, agora pensando também na variação de componentes do meu sistema, certo? Então, eu não tenho mais uma substância pura, mas eu tenho uma mistura, por exemplo, A, B, né? Álcool e água, por exemplo, né? Eu fico com essa equação mais aberta de forma que eu tenho variação da energia livre de Gibbs é igual a volume vezes a variação da pressão, menos a entropia vezes a variação de temperatura, até aqui está igualzinha de cima. Mas
potencial químico de A, variação do número de mols de A, mais potencial químico de B, variação do número de mols de B. Se eu tiver mais componentes, ainda coloco mais partes igual a essa. Veja que lá eu falei que o número de mols era constante. O que eu estou fazendo aqui é olhar para aquele nosso multiverso, né? Aquele nosso gráfico com vários eixos, e eu estou falando agora que o número de mols não é mais constante. Por isso eu estou abrindo essa equação. E essa expressão, então, é conhecida como equação fundamental da termodinâmica química. Por quê? Porque eu olho para essa equação e eu vejo todas as propriedades que eu consigo medir dentro de um laboratório de química, certo? E se eu chamar pressão e temperatura de constantes, né? Se eu trabalhar, né, a pressão constante, a temperatura constante, eu passo a ter, então, que variação da energia livre de Gibbs da minha solução é potencial químico da minha substância A, variação do número de mols de A, mais potencial químico da minha substância B, variação do número de mols de B, e assim por diante. Isso daqui, então, deriva dessa equação maior, deriva da equação fundamental da termodinâmica química. Se vocês se lembrarem lá de Físico-Química 1, professora, tá ficando até chato a senhora falar da gente lembrar de Físico-Química 1, mas pois é, a gente precisa, tá? É importante, porque todos os nossos conceitos partem de lá, tá? Então, vamos lá. Se a gente pegar lá a Físico-Química 1, a gente vai lembrar que eu consigo associar a energia livre de Gibbs com a energia interna do meu sistema. Lembra? Inclusive, foi uma questãozinha de prova que vocês fizeram para mim, né? Então, eu sei, vocês lembram disso aqui. Eu tenho certeza que vocês conseguem lembrar dessa equação. Eu vejo, então, que a energia livre de Gibbs é igual à energia interna do meu sistema mais PV menos TS. Isso se eu causar uma variação infinitesimal na minha energia interna para um sistema de composição variável, vejam que agora eu vou variar tudo. Eu vou variar a energia interna e eu vou variar a composição do meu sistema. Como é que vai ficar essa equação? Essa equação a gente abre, né? Quando eu vario a energia, eu fico que dU é igual a menos PdV, menos VdP, mais SdT, mais TdS, mais dG, certo? Eu só fiz passar tudo isso daqui para o lado de cá, né? Do sinal de igual, e fiz a derivada. Quando eu faço a derivada disso aqui, eu tenho que abrir em derivadas parciais, né? Fica tudo abertinho aqui. Mas ainda por cima eu estou falando que eu vou colocar também a variação da composição química. Então, o que eu tenho? dU é igual a menos PdV mais TdS. Por que eu vou ficar só com essa parte? Porque essa daqui e dG, a gente já viu na equação do slide anterior. O que elas são? Elas são MiA DNA mais MiB DNB. Então, eu tenho que, quando eu variar infinitesimalmente a energia interna do meu sistema, eu posso calcular essa variação através de menos pressão, variação infinitesimal do meu volume, mais temperatura em que isso aconteceu, variação infinitesimal da entropia, mais potencial químico de A, variação do número de mols de A, mais potencial químico de B, variação do número de mols de B. Se eu tiver mais componentes, eu coloco mais partes iguaizinhas a essa daqui na minha equação. E essa expressão, então, é a generalização lá da equação 5.2, lá da Físico-Química 1, certo? Para sistemas com a composição variável. Essa equação é essa equação aberta com variação no meu número de mols. O volume, se eu tiver volume e entropia constantes,
Da mesma forma que eu tenho pressão e temperatura constantes, eu passo a ter, então, que potencial químico de um dos meus componentes é a variação da energia interna em função da variação do número de mols. Isso, de novo, se eu tiver entropia, volume, número de mols total, pressão e temperatura, tudo constante. Então, não apenas o potencial químico vai mostrar como a energia livre de Gibbs varia com a composição, mas também como a energia interna se altera com a composição. Vejam, então, que o potencial químico passa a ter um significado muito mais amplo do que só a energia livre de Gibbs, mas ele passa a relacionar toda a alteração do meu sistema em função, né, da energia livre de Gibbs e da energia interna. A gente vê, então, que o potencial químico mostra como todas as grandezas termodinâmicas, inclusive, né, energia de Helmholtz e entalpia, dependem da composição química. Essa é a razão do potencial químico ser tão importante dentro da química e dentro da fisicoquímica, porque ele faz a união de todas essas funções termodinâmicas. É ele que explica tudo isso. Porque, de novo, o que é o potencial químico? É a capacidade que uma substância tem de alterar as condições do meu sistema. Que condições? Essas condições. E ele me dá a medida que isso pode acontecer. Como vocês sabem, a energia livre de Gibbs é uma função de estado. E se eu olhar para a minha mistura binária, professor, mistura mais de uma substância misturadas, binária, duas substâncias misturadas. Se eu olhar para a fração molar, né, dessas duas substâncias, né, no estado inicial e no estado final, chamando uma de 0 e a outra de 1 no estado inicial, e trocando, né, no estado final, o que não tinha passa a ser o total e o que tinha passa a ter desaparecido, o que eu tenho é que, se eu igualar, né, essas duas equações, eu tenho a seguinte equação. Eu tenho que número de mols de A, variação do potencial químico de A, mais número de mols de B, potencial químico de B, né, dentro dessa variação infinitesimal, tem que ser igual a zero. Por quê? Porque eu estou falando que a energia livre de Gibbs é uma função de estado e eu posso, então, igualar essas duas partes, certo? Então, essa equação é o que a gente conhece como equação de Gibbs-Durren. Por que Gibbs-Durren? Porque o Durren pegou a energia livre de Gibbs, né, que o Gibbs estava trabalhando, e levou ela a extremos para que a gente pudesse trabalhar com potencial químico. E aí ele chega, então, nessa equação, onde o somatório, né, para todas as minhas substâncias, do número de mol de cada uma das substâncias, vezes a variação do potencial químico dessas substâncias, tem que ser igual a zero. Então, vejam que essa equação, ela tem um significado muito importante, porque o que ela diz? Ela diz que para o potencial químico de uma substância subir, o potencial químico da outra substância tem que diminuir obrigatoriamente. Por quê? Porque a soma dos potenciais com a soma dos números de mol com as variações tem que ser igual a zero. Então, quando o potencial químico de um componente de uma mistura não se altera para mais, o outro tem que se alterar para menos. Por quê? Porque eles não variam independentemente. Eles estão atrelados um ao outro, né? Numa mistura binária, então, se o potencial químico de A aumentar, o potencial químico de B tem que diminuir, seguindo, então, essa equação. Professor, de onde vem essa equação? Daqui, exatamente daqui. Eu só rearranjei. Variação do potencial químico de B vai ser igual a menos número de mols de A dividido pelo número de mols de B, variação do potencial químico de A. Então, se eu souber os potenciais químicos, eu consigo
trabalhar essa equação muito bem trabalhada. Ainda olhando para a termodinâmica das nossas misturas, a gente sabe também que todo sistema tende a ir para a menor energia livre de Gibbs possível, certo? Então, se a gente tiver a uma dada temperatura e pressão constantes, os sistemas tendem a ir para essa menor energia livre de Gibbs, certo? O exemplo que a gente pode usar é o processo espontâneo para mistura de gases, né? Então, se eu tiver aqui dois recipientes com dois gases diferentes, por exemplo, aqui eu tenho ar e do outro lado eu tenho NO2 separados, a hora que eu abrir essa válvula, se eu tiver a temperatura e pressão constantes, o natural, o espontâneo, é que os gases se misturem e ocupem os dois volumes com a mistura de forma igual. E quando isso acontecer e eu medir aqui a energia livre de Gibbs de alguma forma, que eu vou ver que as energias livres de Gibbs iniciais devem ser menor do que as energias livres de Gibbs finais. Por quê? Porque com o processo de mistura espontâneo, eu tenho obrigatoriamente a diminuição da energia livre de Gibbs do meu sistema. E se a gente tomar, então, μ, né, o nosso potencial químico, como energia livre de Gibbs molar de uma determinada substância, eu tenho, então, que μ, potencial químico, vai ser igual ao potencial químico padrão, ou seja, né, o potencial químico, por exemplo, do nosso gás puro, na pressão de 1 bar, ocupando todo o nosso recipiente, mais RT ln de P sobre P0, né? O que é esse P padrão? É a pressão que este gás ocuparia aqui dentro, certo? É 1 bar. Então, se eu trabalhar com a energia livre de Gibbs, eu tenho, então, que a energia livre de Gibbs de um dado componente da mistura é igual ao número de mols de A, e aí eu vou pegar essa equação e vou colocar aqui embaixo, certo? Olha lá, vai ser número de mols de A que multiplica potencial químico padrão de A mais RT ln de P, P padrão, mais NB, potencial químico padrão de B, mais RT ln de P, P padrão. Lembre-se, isso daqui, então, a gente tira lá da equação de Gibbs-Duhem, certo? E aí, o que a gente tem aqui, depois da mistura dos gases, as pressões parciais, então, dos gases vão passar a ser PA e PB, sendo que PA mais PB é igual à pressão total. Esse cálculo de pressão parcial a gente já aprendeu lá atrás. O que a gente está fazendo é expandir esse conceito, certo? Então, o que a gente tem aqui, a variação da energia livre de Gibbs da mistura vai ser número de mols de A, RT ln de PA por P, mais NB, RT de ln de PB por P. Veja que essa daqui é a variação, certo? Eu posso, então, não trabalhar com pressões parciais e nem números de mol parcial, mas eu posso trabalhar com a fração molar, o que é muito mais fácil. E aí, essa equação deixa de ser escrita dessa forma e passa a ser, então, a variação da energia livre de Gibbs da minha mistura, né, no ponto final, vai ser igual a N, que é o número de mols total, certo? RT, fração molar de A, ln da fração molar de A, mais fração molar de B, ln da fração molar de B. Por quê? Porque PA dividido por P nada mais é do que a fração molar. PB sobre P é a fração molar de B, como a gente já viu lá em Físico-Química 1. E a conclusão que a gente chega é de que a variação da energia livre de Gibbs da mistura sendo negativa, para todas
todas as composições, vai confirmar a observação de que os gases perfeitos, ao se misturarem espontaneamente em quaisquer proporções, tem que ter uma diminuição da energia livre de Gibbs, certo? Sabendo então que a derivada parcial da energia livre de Gibbs em função da derivada parcial da temperatura, quando eu tenho a pressão e o número de mols constante, vai ser igual a menos a entropia do meu sistema, se eu expandir esse conceito para a mistura, eu pego aquela equação passada e vejo que eu tenho então que a variação da entropia da mistura nada mais é do que aquela equação sem a temperatura sendo levada em consideração, porque eu faço a derivada parcial em função da derivada parcial da temperatura. E aí eu fico, então, que observando, né, essa nova equação em função da entropia, o que eu tenho aqui, se o Ln de x, né, que é a minha fração molar, for muito menor que zero, a entropia da mistura vai ser muito maior do que zero, para quaisquer composições que eu estiver trabalhando. Então, esse aumento da entropia é muito previsível, principalmente quando eu estiver olhando para um gás que se mistura com outro, num sistema onde eu vou ter um maior desordenamento das minhas moléculas. Por quê? Eu tinha um tipo de gás, eu coloco um outro gás ali no meio, e esse conceito pode ser expandido para os líquidos também, né? Mas principalmente olhando para o gás, porque a gente usa então o conceito de gás ideal para poder fazer os nossos cálculos, a gente vê que se eu colocar um outro gás, eu aumento a desordem do meu sistema. E aí, então, eu tenho que, quanto menor for o Ln de x, maior a variação de entropia da minha mistura. E se a gente observar, então, a equação da variação da energia livre de Gibbs que está aqui, eu posso levar em consideração agora esses dados para calcular a entalpia da minha mistura, certo? A gente pode calcular a entalpia, então, como sendo a variação da entalpia no processo de mistura. Vejam que se eu vou misturar dois gases ou dois líquidos que não vão reagir entre si, então eu não tenho uma reação química acontecendo, e eu tenho então um sistema que está com temperatura constante e pressão constante, eu olho para essa equação e eu vejo que a variação da energia livre de Gibbs é igual à variação da entalpia menos T, variação de entropia associada à minha temperatura, certo? Se eu olhar aqui para o gráfico da variação de entropia, quanto maior a minha fração molar, eu tenho um máximo de entropia que eu consigo alcançar da minha substância, né, sendo colocada na minha mistura, e depois eu começo a declinar, começa a não fazer mais efeito. Por quê? Porque aí eu começo a ter o acomodamento, né, da minha situação, todas as minhas forças de solvatação, de contato, se for uma solução ou se for um gás. Quando eu observo isso, eu vejo que a força motriz que vai fazer com que a mistura, sendo essa mistura espontânea dos dois gases, vai ser exclusivamente do aumento de energia do meu sistema, em função dessa desordem, certo? Então, o que eu tenho? Eu tenho uma desordem acontecendo no meu sistema. Se eu tenho uma desordem acontecendo, eu não tenho uma reação química acontecendo, o meu ΔH vai ser igual a zero. Então, toda vez que eu tiver um sistema onde eu tenho uma mistura, onde não vai acontecer uma reação química, mas só uma mistura, o meu ΔH é igual a zero. Por quê? Porque toda a minha variação da energia livre de Gibbs é associada única e exclusivamente à minha variação da entropia causada pela desordem
desse novo item, né, dessa nova substância no meu sistema. Então, da mesma forma que a gente viu que para um gás, né, para uma mistura de gases ideais, eu tenho aquela relação, eu posso trabalhar da mesma forma com soluções ideais quando a gente olha para os líquidos. Né? E o que a gente tem? A gente tem que a razão entre a pressão parcial de vapor, certo? De cada componente puro é aproximadamente igual à fração molar do meu componente A naquela mistura líquida. Essa descoberta, né, quem fez essa associação de ideias foi Raoult, e ela é conhecida hoje como a lei de Raoult. Essa lei de Raoult nada mais é do que pressão parcial de A é igual à fração molar de A vezes a pressão padrão de A naquele meu sistema, certo? A gente acabou de ver isso, inclusive, com o exemplo dos gases sendo misturados. E as misturas, então, que obedecem à lei de Raoult, sobretudo sobre todo o seu intervalo de composição, do A puro até o B puro, são chamadas soluções ideais, certo? Então, para uma solução ideal, a regra do potencial químico é muito válida. Eu realmente não preciso trabalhar com as pressões parciais, mas eu trabalho com a fração molar do componente que me interessa. Então, a gente vê que algumas soluções têm um comportamento significativamente diferente do previsto pela lei de Raoult, porque a gente sabe que os nossos sistemas tendem a não ser ideais. Por quê? Porque a gente já viu, né? As nossas moléculas não são pontos infinitesimais. E as nossas soluções, né, por mais que os nossos componentes não vão não vão gerar uma reação química quando misturados, mas eles têm interações que vão de interações mais fracas até interações mais fortes entre essas moléculas, né? Então, quando a gente está em casos extremos, a lei é obedecida com uma aproximação crescente, então, à medida que o componente em excesso, né, o nosso solvente, se aproxima da respectiva pureza. Então, quanto menos soluto eu tenho, mais eu tenho a minha solução se aproximando da ideal. A lei, então, é uma boa aproximação para as propriedades do solvente, quando a solução é muito diluída. Então, se a gente olhar aqui, eu tenho, né, a solução real e aqui eu tenho, né, o comportamento da pressão em função da fração molar de B, quando B é o meu soluto, né? Então, vejam que a minha solução, ela tende, quanto mais eu tenho solvente puro, mais ela tende à idealidade. Quanto menos ela tem, né, quanto mais soluto eu tenho, menos ela tende à idealidade. Então, quando a gente está olhando para soluções reais, com concentrações muito baixas, embora a pressão de vapor do meu soluto, né, seja proporcional à fração molar do soluto, a constante de proporcionalidade não é a pressão de vapor da substância. Né? O que a gente tem é que a lei de Henry agora passa a vigorar. E essa lei de Henry me diz não que PA é a fração molar de A vezes a pressão padrão, mas sim uma constante, certo? Então, você tem uma constante de proporcionalidade, que não é a pressão de vapor. E aí, para as misturas em que o soluto obedece à lei de Henry e o solvente à lei de Raoult, o que a gente tem é que elas são chamadas de soluções diluídas ideais. Mas quando a gente não tem, elas são o que a gente conhece de soluções reais que seguem a lei de Henry. Então, aqui eu tenho de novo o mesmo gráfico aqui da fração molar.
Aqui eu tenho a pressão e aqui eu tenho, né, o soluto ideal de Henry, a solução ideal de Raul, e na verdade o que eu tenho é que a minha solução real tende, com concentrações baixas, bem baixas de soluto, a a ter o comportamento mais ideal, como o Henry fala, e a gente usa essa equação para poder calcular. Já quando eu passo a ter, né, um solvente mais puro, eu passo a usar a lei de Raul. Nesse contexto, então, o que a gente vê é que o conhecimento das constantes da lei de Henry para os gases, né, dissolvidos, por exemplo, no sangue e nas gorduras, é importante na discussão da respiração, e especialmente quando a pressão parcial do oxigênio vai se afastando significativamente dos seus valores normais. Vejam que isso, hoje em dia, é um fator muito importante que tem sido muito explorado dentro da medicina, certo? Um outro exemplo bem interessante é a solubilidade molar do oxigênio gasoso quando no sangue diminui com a diminuição da pressão atmosférica. E isso prejudica muito a respiração em altitudes elevadas. Por quê? Porque eu estou variando a pressão. E aí, quando eu tenho uma solução muito diluída, eu tenho um comportamento. Quando eu tenho uma solução menos diluída, eu tenho outro comportamento. Ao contrário, então, a solubilidade do ar no sangue aumenta quando a pressão aumenta, certo? E a rápida diminuição, né, da pressão diminui a solubilidade dos gases e forma as bolhas, que é o que a gente conhece como embolia no sangue, o que tem consequências potencialmente fatais, principalmente para os mergulhadores, né? Quando a gente faz mergulho com cilindro, por exemplo, né, o pessoal que trabalha naqueles dutos, né, que estão no fundo do mar, tem que se tomar muito cuidado. Por quê? Porque eles estão respirando um gás, né, normalmente é nitrogênio junto com oxigênio, que se a pressão não for controlada muito bem, né? Se você não faz uma descida, porque quando você desce, você está aumentando a pressão, né, no mergulhador, e se a subida também não for muito bem controlada, você pode sim ter embolia e você pode chegar a morrer. Então, o conhecimento que a gente está adquirindo a respeito das misturas até agora são de misturas que não vão ocasionar uma reação química. Nesse processo, a gente vai começar a levar em consideração agora a parte das propriedades dessas soluções e como elas vão ser afetadas quando eu variar temperatura, quando eu variar a pressão, porque até agora a gente não estava mexendo nisso, certo? Na próxima aula, então, o que a gente vai fazer é entender quais são as principais propriedades dessas soluções, onde não acontecem reações químicas, e como trabalhar com essas soluções dentro da termodinâmica. Vejo vocês na nossa próxima aula.